se eu começar falando assim, bem baixinho, tipo um ASMR no ouvido das pessoas, assim, bem delícia? Já tô gravando. Eu sei que tá. E aí, finalmente aconteceu o meu projeto tão sonhado, tão querido, tão desejado, tão estruturado, tão desenhado, está acontecendo. Esse é o Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou indicar, ou seguir, ou consumir, ou avaliar, ou fazer qualquer coisa que nos promova e nos engaje. Tá? Por favor, eu sou Luan Romanoff e este é o Menor Condição, o podcast que foi tão sonhado e pensado por mim e estruturado da melhor maneira possível na intenção de trazer informação, na intenção de trazer reflexão, na intenção de trazer diversão também e de ser um espaço em que eu pudesse, de fato, ser eu mesmo e dividir um pouco dos meus pensamentos e vivências com as pessoas que quiserem. Hoje é o episódio de estreia. Esse é o único episódio que eu tenho certeza que vai ser o primeiro episódio, que é um episódio que tem uma posição já definida. E eu vou explicar como é que vai ser esse projeto a partir de hoje, que você está escutando ou assistindo no YouTube ou vendo um corte nas nossas redes sociais. E daqui a pouco eu vou passar as nossas redes sociais também. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque ela também não sabe quase nada desse projeto. Ninguém, na verdade, sabe, poucas pessoas sabem. Ela é uma boneca? Ela é uma boneca, mas poderia ser uma Annabelle também. Idiota. Ela é uma princesa? Ela é uma princesa, mas ela poderia ser uma Fiona também. Mas ela tem o título que é o mais importante da vida dela, que é o de ser minha irmã. E por isso eu trouxe ela, minha irmã veterinária maravilhosa. Apesar de que a gente não vai falar sobre bichos, né? Apesar de estarmos aqui. Idiota. Raíra Mari, senhoras e senhores. Oi, Irmã, irmão, Mili. Tá tímida, irmã, Mili. Demais, né? Você sabe que eu sou tímida, Você né? gostou de tudo, irmã, Mili? Gostei muito. Esse estúdio não é maravilhoso? A gente tá aqui no Muito Estúdio lindo. 09, um estúdio maravilhoso, que teve essa parceria linda aqui. Muito E com essa lindo. arte incrível que o Thiago fez. Thiago Couto, meu amigo. Um beijo, Thiago, que com certeza deve estar escutando e ouvindo a gente. Com certeza. Foi muito incrível ter mandado mensagem pro Thiago. Falei, Thiago, é o seguinte, vai acontecer o podcast. E assim que o podcast acontecer, só que eu não tenho nome. E aí eu vou contar a situação que aconteceu aqui com o Renato, que tá ali por trás das câmeras, nos bastidores, que foi o seguinte. Você sabe de todas as coisas que acontecem na minha vida. Esse podcast, gente, na verdade, esse projeto todo, que eu não sei quanto tempo vai durar. Eu sei que agora ele vai ter 20 episódios. Você também Vai foi ser pega- sucesso. Não, eu espero que seja. Ele Vai tem que ser. ser. Alguma coisa na minha vida tem que ser sucesso. E entendeu? eu me sinto privilegiada, né? De ser a primeira. Tá vendo? Mas tinha que ser, ué. Como é que eu ia abrir isso aqui com outra pessoa? Tem que ser alguém pra poder me conhecer, pra poder falar os podres Exatamente. e as verdades. Ia falar as coisas boas também pra poder me engajar, por favor. Tá, Uma com coisa boa. certeza, né? E aí, eu fui mandar mensagem pro Thiago, porque eu já tinha estruturado já tudo no computador sozinho em casa. E aí, quando eu tava sozinho mesmo, nem você tava ali em casa. No caso, E eu tô aí- sabendo agora, né? Desse rolê todo. Sim. E aí, eu fui estruturando e falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero já deixar claro aqui que isso é uma derivação de uma série de formações minhas, né, assim. Porque teve direito é uma questão na minha vida muito peculiar, diga-se de passagem. Delicada. Delicada, muito bem, falou bem. E aí veio depois a pós-graduação em psicologia jurídica e depois veio a pós-graduação em comunicação, diversidade e inclusão. E aí veio o evento de finalização da pós, que foi o primeiro fórum de comunicação, diversidade e inclusão que a gente fez lá no IEC aqui da PUC Minas. E quando esse projeto já estava acontecendo, já tanto das disciplinas já da pós-graduação, eu senti que precisava fazer alguma coisa, assim, em relação a todo esse conteúdo e todos os assuntos, que já são assuntos muito pertinentes, que eu já falo sempre sobre lutas e causas, e não só sobre isso também, até mesmo para outras pessoas que não entendem, poderem entender sobre N situações e N lutas e N causas. Porque é o tipo de informação que às vezes as pessoas procuram, mas elas não têm o retorno certo disso. E aí veio o evento para poder fazer, e aí o evento foi no auditório lá do IEC. E aí, como eu, né, ajudei, junto com a Bia, a Maria Helena, junto com o Márcio também, a Letícia Lins, que foi coordenadora do curso,
A gente organizou o evento e eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E ter ajudado a fazer a direção do evento, a produção do evento, a organização do evento, foi muito bom. E eu falei, não, agora eu acho que chegou o momento de transformar isso em alguma espécie de conteúdo. Aí eu sentei, estruturei, e nisso já tinha recebido vários sinais também de, tipo, faça alguma coisa com o que você sabe. E aí, sentei, estruturei tudo direitinho, convidei algumas pessoas, vão vir aqui, já adiantando, né? Porque até agora tá sendo só um monólogo aqui, que só eu tô falando. E aí, fala pertinho aí. E aí, vão vir aqui professores, alguns professores meus dessa pós-graduação de Comunicação, Diversidade e Inclusão. Vai vir também alguns amigos, né, que ao longo de toda essa jornada aí, também sempre tiveram parcerias. Thiago tem que vir. E o Thiago não vai dar pra ele vir nessa, né, pelo menos não Na nessa primeira temporada. temporada. Temporadas. Na próxima, ele tem que vir. Ele mas é aí, babado. Vai dar muito. Nossa, eu acho que vai ser o mais assistido. Eu acho que a gente não vai poder fazer isso, porque se o Thiago resolver falar as coisas que... Eu acho que vai ter que colocar assim embaixo, maior de 18. Para maiores de 18. Isso aqui quem tá falando é Raíra, viu? É Raíra que tá falando isso aqui. Mas, vai vir Dalila Musa, vai vir a Fatine, vai vir o Ettore, vai vir Pablo, vai vir Daiane, tanto a Daiana Barbosa, vai vir também a Daiane Andrade, do Sex Shop Universo dos Prazeres, com um projeto junto com o André também, marido dela. Enfim, vai vir várias pessoas, eu não vou nem falar o nome de todo mundo aqui, porque com certeza eu tô deixando alguém aqui pra trás, porque é uma lista de 10 pessoas. Vai vir a Renata Salvador também pra poder falar sobre a vivência dela no ensino público também. E, enfim, e aí é isso, assim, que tá acontecendo. E eu tô muito feliz que esse projeto tenha saído e que pessoas tenham topado acreditar nisso junto comigo. E que pessoas que tenham se disponibilizado e tenham mostrado também disposição, né? Porque são duas coisas diferentes. Estar disponível e estar disposto. E eu acho que isso também mostra um pouco, assim, sabe? Sobre do que a gente vai, né, semeando, assim, na vida das pessoas e fazendo lá, né? Porque com certeza. uma hora isso tem que acontecer. Só que eu já quero chegar aqui soltando um enredo desses, assim, bem bons, que antes de sair de casa e vir pra cá... Você vai rir? Eu não vou rir, não, porque eu acho que eu tava brincando. Gente, você tá vendo aqui, nisso, ó. eu tô te devendo. Podia bater. Vê se você me falir agora. Lê o nome aqui. Lê aqui pra gente. Não, lê aqui pra gente. O que tá escrito aqui? Menor condição. A Raíra, gente, teve a coragem de, antes de sair de casa, virar pra mim e falar assim, Luan, cadê o meu cachê? Uai, meu filho. Hoje meu dia é muito cheio, tive que estar o quê? Preparando uns horários pra você. Gente, que absurdo. O negócio é menor condição. E aí eu falei do projeto e não falei do porquê que chama menor condição. Menor condição, isso inclusive foi uma sugestão do próprio Thiago, porque segundo ele, o menor condição é um bordão que eu falo muito. De quando alguma coisa absurda acontece. Condição, gente. Eu falo, gente, menor condição. E realmente, esse podcast não tem nem a menor condição de estar acontecendo, mas está rolando. E também não tem a menor condição das pessoas deixarem de ouvir, ou de assistir, ou de seguir. Com certeza. Inclusive, na descrição desse vídeo aqui, seja pelo YouTube, ou seja pela plataforma de streaming que você estiver escutando, na descrição vai ter o Linktree que vai te direcionar para todas as redes sociais que já estão existentes. E também para o canal, tanto do YouTube quanto do Telegram também, do Telegram, né? E tá lindo. Ainda vou colocar lá, né, mais conteúdos assim, mas acredito que quando as pessoas já estiverem clicando, já vai ter alguma coisa já lá pra poder fazer, porque tem outros projetos aqui que eu preciso alinhar aqui também, vamos ver se esse estúdio aqui me agencia. Deu um silêncio aqui, mas é isso aí. E aí, o Thiago foi e soltou esse assim, sabe? E aí eu falei... eu não sei, porque eu tinha pensado em colocar no divã com o Luan, o Luan no divã, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei aqui pra conversar com o Renato, eu falei assim, eu não quero nada que tenha pod nem cast. E aí... porque é muito comum, né? E aí, né, tipo, eu comum, não dá. Não, é verdade. E aí, eu virei e falei assim... Não quero nada que tenha nem pod nem cast. Aí, fui pensar, e foi assim, foi dores, tá? Foi uma dor de parto, assim. Foi uma gestação pra poder pensar no nome disso.
E aí, na hora que chegou, eu pensei, falei assim, vai chamar Sem Pod, Sem Cast, porque eu não consigo pensar. Eu acho que já tem. Não, aí eu fui procurar e já tinha. E aí, só que era tipo, nem pod, nem cast, nem sei. Eu também não vou ficar fazendo propaganda aqui de outros podcasts, não, porque que eu tô falando do meu. E aí, o que acontece? Aí eu falei assim, não, vai ser menor condição. O Thiago fez a sugestão de menor condição. E aí eu falei assim, gente, tá, eu acho que vai ser isso mesmo e tal. Aí eu falei, tia, então, eu vou precisar de uma identidade, porque tem que ter, né, um plano de fundo lá e tal, que não sei o quê. E aí o Thiago já me mandou um tanto de referência, assim, vrau, já foi chovendo, assim, de referência. Eu falei assim, não, eu quero isso, mais ou menos assim. Aí ele fez isso aqui, maravilhoso. Ficou lindo, perfeito. É a identidade visual que tá em todas as redes sociais. Então, se você vir, toda essa identidade aqui, ela foi feita, pelo menos nessa temporada, por Thiago Couto. Eu já tô seguindo, óbvio. Pois é. Mas é porque você tá sabendo do negócio primeiro, né? E assim, a gente vai disponibilizar pras pessoas dali. E aí é isso. E a Raíra foi sabendo que o negócio é a menor condição, porque além de não ter a menor condição de acontecer, tá rolando, e não ter a menor condição das pessoas deixarem de ouvir ou de assistir, veio me cobrar cachê. Claro. Minha filha, você devia me pagar pelas raivas que você me faz passar. Então vamos fazer o seguinte, eu não tô te devendo mais. Não, tá me devendo sim. Cancela as 2 parcelas. É sério. Não. Nossa, não tinha A gente não vai falar que não. Não vem me dar o golpe, não. Não vem fazer a linha golpista comigo, porque não funciona. Não faz, não vai Eu valer. sempre dou golpe nele, gente. Eu vendo o seu negócio que eu comprei. Não, eu já paguei a primeira parcela. Não vem, Luan. Então trata de pagar as outras. Não, eu te mato. Trata de pagar as outras 2, minha filha. Ninguém tem nada com isso, não. Ema. Cada um com suas dívidas. É assim. Inclusive, eu já quero começar aqui contando uma história de uma raiva que a Raíra me fez passar, que foi uma dor em 2016, pra você ver como é que eu guardo as coisas. Meu ascendente escorpião fala sobre isso. Inclusive, pra quem é da astrologia aí, peraí, não faz essa cara de... Não, você tem que me avisar, mas você não me avisou. Você ia falar alguma coisa que eu fiz. Vou falar. A gente ia falar de você, não de... Esse podcast aqui tá arriscado virar um caso de família. E aí, em 2016, na verdade, final de 2015, o Coldplay ia fazer show aqui no Brasil. Quem? Coldplay. Ah, tá, lembrei. E aí, gente, o que aconteceu? Ia ser o primeiro show do Coldplay que eu e a Raíra íamos ir. E aí, quem foi comprar o ingresso pra mim foi a Adriele. Um beijo, Adriele, que também com certeza tá escutando a gente, tá assistindo a gente também, minha amiga. E aí a Adriele ia comprar lá o ingresso pra mim, né? Obviamente eu ia pagar ela depois, assim, como detalhe feito. que com adrenalina é bem melhor. Só pra... Como assim, adrenalina? Todo rolê com adrenalina é melhor. Ah, não vem... Ai, gente... Não vem soltar essa, não, porque você me fez passar uma raiva que foi realmente... Não, adrenalina, uai. Hoje eu conto isso rindo, mas naquele dia eu queria bater sua cabeça no meio fio. Aí eu cheguei e falei, Dri, vai abrir a venda dos ingressos. E assim, todo mundo sabe que pra poder comprar ingressos do Coldplay é prova do líder, né? É valendo uma. Gente, assim, banheiro do Gugu. Se você nasceu depois dos anos 90, pesquise na internet, banheiro do Gugu, que você vai entender o que eu tô falando. E aí, ao invés de eu falar assim pra ela, compra, eu mandei letras assim no WhatsApp pra ela, assim, COMPRA. Pra ela ver mais rápido. E aí, né, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Geralmente, esses rolês, assim, que eu vou pra poder fazer, eu compro sempre toda a logística antes, né? Então, por exemplo, saiu a data, eu compro ingressos antes, compro passagem antes e reservo hotel antes pra não passar perrengue depois e pegar as coisas caras. E aí, eu falei pra ela, Dri, compra pista premium Rio de Janeiro. Aí tá. E aí, o que acontece? A venda de ingressos, ela começou 5 meses antes do show acontecer. Mas você também me fez passar raiva, né? Por quê? Porque eu falei com você que eu não queria que comprasse ingresso meio bosta. Lá atrás. Mas eu não falei isso. Falou, você mentiu pra mim. Aí só no dia que você falou. Mas aí, calma que a gente vai chegar nessa parte. Aí, o que acontece? Numa confusão lá, acho que pela quantidade de mensagens que eu tinha mandado, a Adriele comprou ingresso pra São Paulo e pista. E eu já com a passagem comprada e hotel reservado para o Rio de Janeiro. E aí, isso foi em novembro de 2015. E o show ia acontecer no dia 10 de abril de 2016. E aí foi aquele caos, porque os ingressos já tinham esgotados, não tinha mais o que fazer. E aí, como ela, né, geralmente, hoje até que não mais, mas antes ela ia muito mais em festivais e shows assim. E aí ela falou assim, não, fica calmo, porque eu tenho um jeito de resolver isso. Tem uns grupos aqui de troca, de permuta de ingressos. Era uma coisa louca lá. Só sei que assim, que eu falei, pelo amor de Deus, resolve.
Era o primeiro show, né? Era o primeiro show, amada. Verdade. Era o primeiro show. E aí, de novembro até abril, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Deu 6 meses, não foram nem 5 meses, 6 meses. Era eu sofrendo por conta desse ingresso e eu, meu Deus, como é que eu vou falar com a Raíra que a gente vai? Aí, o que aconteceu? Primeiro, ela tinha conseguido trocar o ingresso pra pista no Rio. Aí foi onde eu fui falar com você. Falei assim, bom, menos mal, porque pelo menos pro Rio de Janeiro, a gente vai. Só que aí, qual que vai ser a questão da diferença? A diferença vai ser que Pista não ia dar pra gente ficar lá na frente. não ia dar pra poder ficar lá na frente. Porque lá na frente era pista premium. Aí eu falei, pelo menos trocou o lugar. Então, assim, vamos embora pro Rio de Janeiro. Chegando lá, a gente vê o que deu. Mas eu já vou falar pra Raíra. Falei, ó, seguinte, deu um problema lá, a Adriele comprou o ingresso errado, a gente, ao invés de pista premium, vai pra pista. Eu já xinguei. Aí essa aqui já Óbvio. começou a dar o piti. É óbvio, porque da outra vez que eu tinha ido no show da Beyoncé, eu fiquei lá atrasão. Foi o pior show que eu fui Mas na minha aí foi vida, porque... sério. Não Eu fala quero mal da muito- Beyoncé aqui dentro desse podcast, eu não quero, essa eu não é, jarra não quebra é na sua ela, eu tô cabeça. falando o show em si deu lá embaixo, entendeu? E lá atrás ainda. Mas aí foi porque não me escutou, porque se tivesse, né? Enfim, não vou fazer essa DR aqui ao vivaço, não. Aí, o que aconteceu? Falei, aí começou a dar o piti. Ai, que pista, não vai dar pra ver nada, porque no show da Beyoncé não sei o quê, parará. Foi mesmo. Não vai dar pra eu ver a voltinha dele. A tal da voltinha. Inclusive, o Caricate tinha um vídeo desse depoimento meu no canal do YouTube dele que o YouTube apagou. Não sei por quê. Ele foi Como em casa assim? pra poder gravar. Ele tinha um blog que falava sobre coisas de rock. E aí ele foi pedir assim, quem tem algum caso engraçado ou coisa pra poder contar. E eu falei, não, vou ter que falar dessa aventura do Coldplay, né? Voltando ao Coldplay, aí deu o piti lá da menina e tal. E aí, a Adriele continuou tentando mudar o ingresso de pista pra pista premium. Mas pelo menos pro Rio de Janeiro a gente tava. Até então, íamos para o Rio de Janeiro, só eu e você. Até que a minha mãe decidiu acompanhar a gente na viagem, apesar de não ter ido no show. E aí, Adriele foi naquela coisa toda tentando mudar o ingresso de pista pra pista premium. E foram, assim, meses de eu tendo ataques de pânico antes de dormir, insônia, porque, tipo, meu cara, não vai dar certo isso, que não sei o quê, pelo amor de Deus, eu tenho muito que tá lá. E eu tal. revoltada, né? E você revoltada. Aí a Adriele conseguiu trocar o ingresso de pista pra pista premium, assim, meses depois, faltando, acho que, sei lá, 1 mês e meio, 2 pro show. Meses depois ela conseguiu trocar o de pista pra pista premium. Só que ela conseguiu trocar o ingresso por aquele ingresso eletrônico. Que poderia dar um grande erro e ser passada a perna. Exatamente, que é um PDF que você pode mandar pra torcida do Flamengo inteira. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, é o seguinte, uma menina aqui trocou os ingressos pra mim, porque ela falou assim que não vai mais, e falou que eu podia confiar nela e que não sei o que e tal. Pra Adriele, Uma era menina, tranquilo. tipo assim, aleatória. Um ser humano aí falou comigo. Eu lá desesperado. E aí, o que aconteceu? Ela foi vir e falou assim, ela desistiu de ir no show. Na verdade, ela não desistiu, é porque ela tá impossibilitada de ir no show, e que não sei o que e tal. Parará. Eu falei assim, Adriele, você entende que isso aqui é um PDF? E da mesma forma que ela te disse isso, ela pode ter dito isso pra mais 500 outras pessoas. Ela tá assim, Lu, mas não dá nada. Vai dar tudo certo, e que não sei o que. Isso porque no Lollapalooza, eu e a Adriele, a gente já tinha passado também um perrengue antes dos ingressos serem pulseira. Que a gente... era... Eu tinha levado de domingo no sábado. E aí chegou lá, o ingresso não passava. Gente. Nossa, outro caso também que depois eu conto. Vou ver se convidar a Adri também pra poder vir aqui. eu ia falar isso. Pois é. Aí, pra ela poder contar desse dia e dos perrengues que a gente já passou também em festivais e shows que a gente já foi. E aí, trocou o ingresso e aí, o que acontece? A minha diarreia começou a ser o ingresso chegar lá e não passar. Então, assim, Não, já ok. tinha essa diarreia, né? Já Aí tinha. depois eu causei outra. Não, pera que eu vou chegar nessa parte. Que é essa raiva que eu vou falar. Aí, o que acontece? Porque, além de eu ter passado toda essa odisseia pra poder ter o ingresso do danado do show do Coldplay, agora tinha a questão da possibilidade do ingresso pista, que até então era certo, o de pista premium chegar lá na hora e não passar. E a gente já tava no Rio. E já tava já com o hotel e minha mãe lá com a gente. Eu tava numa agonia tão grande que a minha mãe virou e falou assim, Luan, fala logo com essa menina. Fala logo com ela, que tem a possibilidade de dar errado. Eu falei assim, não, mãe, mas se funcionar. E aí, eu não sei o que passava na minha cabeça, porque hoje, assim, né, contando essa história, seria muito pior chegar lá na porta e o negócio não funcionar.
né? Sem você estar sabendo do fato. Eu acho que... Porque eu deixei pra poder contar pra você que eu tinha conseguido trocar o ingresso na pista prêmio na porta do Maracanã. Na porta do Maracanã. Aí, chegamos lá, chegou o dia do show, minha mãe querendo pagar um táxi pra poder levar. Eu falei, mãe, metrô. Sabe Para assim, na porta. metrô para na porta, não tem cabimento e tal. E a gente tinha pego um táxi pra poder ir, a gente tava andando lá por Copacabana. Vimos integrantes da banda no Copacabana Palace. Verdade. Teve isso. Porque o Luan ficou paralisado. Eu fiquei extasiado. Eu falei assim, gente, Luan, querido. Não, você falou assim, ou você para agora ou o segurança vai tirar a gente daqui. Ele tinha que fingir normalidade, né? Você lembra como é que eu fiquei nessa? Não, você ficou parado. Só olhando assim, ó. Aí eu falei assim, Luan, fica normal, porque senão a gente vai sair daqui. Porque o que acontece? Como a gente já tava nessa onda, já minha mãe já tava com a gente foi andar. Aí minha mãe foi ver o Copacabana Palace, minha mãe achou de bom tom. Deixa eu entrar aqui pra ver quanto é. Foi minha mãe lá, assim, E 300 milhões de fãs lá na porta. E todo cercadinho, assim, e tal. Aí a gente entrou, assim. E aí vieram 2 minivans, né? Gente, isso tudo é dentro do mesmo evento, tá? Que eu tô contando. Não são eventos diferentes. Esses acontecimentos, assim, é do mesmo rolê. E aí, cercadinho, assim, minha mãe entrou, assim, dona do hotel. E a gente, assim, mãe, tipo assim... Coldplay tá hospedado aí dentro. E aí vieram 2 minivans pretas, assim. A Raira falou assim, Luan, olha os meninos da banda. Só que aí, nessa data, eu lembro que o Chris tinha voltado para os Estados Unidos pro aniversário do filho. Então ele não tava lá no meio deles. Então não tava lá, só estavam os outros 3. Infelizmente. Aí, a Raira falou assim, olha aí os integrantes da banda. E eu, assim, desacreditado, virei e falei assim, é sim. E sim. era real, aí ele ficou paralisado. A gente na roletinha, assim, da porta, assim, e realmente eram, gente. Tava lá o Guy Ritchie e o outro lá, que eu nem lembro o nome agora. Aí eu e minha mãe fomos pra lá pra recepção. Aí minha mãe lá na recepção fazendo orçamento, e aí na hora que a Raira olhou pra trás, eu tava lá assim, parado. Falei assim, então, querido, finge normal, né? E o segurança olhando, tudo normal. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Eu tô com a minha mãe. E a minha mãe lá na recepção. Nem precisava. Ai, que ódio, gente. Que ódio. E aí a gente tava lá e tal, e a minha mãe sem entender o que tá acontecendo. E a minha mãe, tipo assim, o quê, gente? Eu falei, mãe... Eles estão com a banda. Aí ela, tá, então vamos lá. E depois, gostei. Falou assim, ó. Aí minha mãe começou a explicar como é que era a dinâmica de tarifa lá do Copacabana Palace. A gente não tá falando de uma rede de hotéis. A gente tá falando de Copacabana Palace. Aí chegou o danado do dia do show, gente, e tal. E aí, fui e falei, Raira, separa seus documentos, né, pra gente poder apresentar lá na entrada, e que não sei o que e tal. E vamos embora, e é isso aí, e tal. E aí, na verdade, um detalhe, quando a gente saiu do hotel, os fãs que estavam na porta falaram assim, por que você não pediu foto? E que não sei o quê. Ficaram revoltados, assim, eu fiquei tão... Não, porque tinha gente que tava dormindo lá na porta. Nossa, mas eu fiquei muito... Eu jamais ia esperar que na situação que a gente tava, eu no desespero que eu tava por conta de ingresso, com a minha mãe, qual que é a probabilidade, primeiro, da minha mãe viajar por conta de um show da gente. Mas ela foi também pra curtir, né? Não, porque o aniversário dela ia ser 2 dias depois. Mas qual que era a probabilidade de, no universo, todas essas coisas, assim, ficarem encaixadas e minha mãe decidir ver como é que funciona o Copacabana Palace e entrar o povo da banda? Foi bem... Me socorre. Aí o povo ficou lá chocado, enfim. Aí pegamos o metrô e fomos lá e tal. E aí eu quis chegar cedo porque tinha a questão do ingresso ser um PDF e qualquer pessoa podia estar na frente, né? E aí, quando a gente foi lá pro Maracanã, que por sinal faz um calor. Nossa, foi o dia que eu mais suei na minha vida. Eu acho que aquilo ali foi... Não, sério. Eu nunca suei na minha vida daquele jeito. Eu acho que o inferno foi, tipo assim, pensado no Maracanã. De tão quente que é. Nossa, porque não tem cabimento. Eu não sei como é que eu não passei mal lá. E olha que eu tenho pressão baixa. Pois é. A gente tem esse problema, né, da pressão baixa. Tem. Qualquer coisa, um desmaio. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá e tinha umas 200 pessoas na nossa frente. 200 pessoas na nossa frente. E aí, ao invés de ir nisso, a Raíra foi do caminho do hotel que a gente tava até no Maracanã, xingando e falando que ela não tava aguentando e que não sei o quê. E que a gente vai ficar na primeiro pista. Show, eu vou ficar lá atrás. Se é pra ir, vai direito, paga direito, entendeu? Eu sou dessa. Não, ok. Mas você entendeu, né? Pista. O White People Problem que estamos falando aqui. Aí... Quando eu cheguei, e como eu não tinha falado com ela que a gente tinha conseguido trocar o ingresso pra pista premium, ao invés de ir pra entrada da pista, a gente foi pra entrada da pista premium. Aí ela,
Tipo Sônia Abrão, com aquele negócio assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, que exemplo bosta. O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, então, a Adriele conseguiu trocar o ingresso da pista pra pista prêmio. Ela, ai, eu não tô acreditando. Aí tremeu as pernas, ficou Não. toda emocionada. E o olho encheu d'água, que não sei o que. Eu falei assim, porém, Muita emoção. tem uma questão aqui. Porque o ingresso é PDF e você tá vendo todas essas pessoas aqui na nossa frente? Pode ser alguém com o nosso ingresso. Que ódio. Aí na hora que chegou... Aí tá, né? Aí o portão ia abrir o quê? Umas 3 horas da tarde? Era 3 horas. Sol na Kakura. Maçarico, assim. Um maçarico pra cada um. E aí chegou e tal, pra poder... abriram os portões. Aí começa aquele escândalo, né? Começa aquela agitação, que não sei o quê. Tinha uma mulher tão grossa, mas tão grossa na entrada, que ela tava lá gritando assim... Documento da meia, Eu nem lembro. Pois eu lembro, porque foi aí que minha raiva começou. Documento da meia na mão, e que não sei o que, e parará e tal. E num escândalo, numa grosseria com as pessoas, que eu fiquei assim, impressionado. Impressionado. Não lembro. Tava muito emocionada. Foi chegando a nossa vez, cheguei, virei pra Raíra e falei assim, Raíra, pega o documento da meia. Achei que não ia precisar. Gente, depois de tudo isso que eu contei aqui pra vocês, a Raíra esqueceu Os a documentos. carteirinha. Não, a sorte que você tava com sua identidade, porque às vezes nem identidade andava. Não ando mesmo, não. Pois é. Mas é A bem Raíra minha cara acontecer esqueceu, isso. Brasil, mundo, quem Brasil. estiver me escutando, onde a minha imagem estiver chegando agora, onde a minha voz alcançar. A Raíra esqueceu o documento da meia. Depois de tudo isso pra você que pacientemente Não, ouviu mas até tinha uma aqui. solução. Sempre tem uma solução. Câmera 1, é com você que eu tô falando nesse momento, câmera 1. É o seguinte, depois de tudo isso que eu contei aqui, essa menina, câmera 3, filma a cara dela. Ridículo, Luan. Filma a cara dela, câmera 3. É isso aí. Volta pra mim aqui na câmera 1. Ela esqueceu o documento da meia. Não, mas tinha solução. Eu entrei no site. Que solução? Entrou o quê, Raíra? Não existe isso. Era apresentar. Claro que existe. Não, Raíra. Não, aí eu entro no cinema assim. Não, Raíra, você tá querendo... Que ódio. Que Eu ódio. entro no cinema só com o site lá. Olha, nessa hora eu vi, assim, o meu espírito fazendo um upload, assim, porque ele tava saindo. Não foi nem download, não. Foi upload, assim. Eu sentia o espírito saindo da minha... Nessa hora... Não, mas aí tinha outra solução. Você ia, Não. eu te esperava lá fora. Não. Ai. Gracinha. Aí, o que aconteceu? Nessa hora, eu já tinha matado a Raíra na minha cabeça de uns 5 jeitos diferentes. Assim, na minha cabeça. Eu já tinha assassinado ela Credo, de que 5 horror. vezes. Já, de verdade. Porque eu falei assim, Isso eu eu não passei. eu não sabia. Eu não passei o que eu passei pra poder chegar até aqui, pra chegar nesses 45... Na prorrogação do segundo tempo. Mas aí você entrava, não ia nada a ver. Garota, me economiza aí. Aí, o que aconteceu? Chegou lá, e aí eu comecei a pesquisar assim na minha mente, né? Eu falei assim, gente, a graduação de Direito tem que ter me servido pra alguma coisa. De positivo na minha vida. Porque não tem cabimento. Aí comecei a pensar, falei assim, né, 2016 e tal, menor de 21. Falei, pega seu documento agora. Sua identidade tá aí, Mas né? eu E já nisso, era velha, já, ué. nisso você já tava... Não. Eu tava com O que 21. acontece? Você tinha feito 21. Porque seu aniversário é dia 6 de março. Pisciana, né? Qual outro signo seria vai pra cagar, esquecer? Luan. Vai cagar. Pra esquecer o documento. Tinha que ser pisciana. Você é pisciano, Renato? Você é pisciano, Luca? Ah, Sagitário. Ih, é outra também. Ih, seu aniversário, hein? Passou dia 30 agora. Parabéns, passou dia 30, gente. Aniversário do Luca. E aí, o que aconteceu? E o seu, Renato? Capricórnio. Ih! Capricórnio é bacana. Capricórnio, minha filha. O Capricórnio é o povo do dinheiro. Agora Exatamente. entendi tudo. Capricórnio é o povo do dinheiro. É um povo bem teimoso também. É. E aí, o que aconteceu? Peguei o documento da Raíra. Falei assim, ela tinha feito 21 no dia 6 de março. Falei, menor de 21. E aí, quem que foi pra poder nos atender? A danada da mulher grosseira, que tava lá no escândalo, fazendo grosseria pras pessoas. Nisso, a gente começou numa tremedeira. Um Parkinson, que eu não sei de onde que surgiu. E aí, apresentei minha carteirinha pra ela, aquela coisa toda. E o documento dela tá assim, tá, cadê a meia dessa aqui?
Eu falei, aqui, ó, é a identidade. Ela, não, eu quero a meia dessa aqui. Eu não falei, lembro disso. Não lembro porque você já tava desmaiada, né? Você já tava em outro lugar, que eu não sei. Eu tava passando mal, com certeza. Tava passando muito mal. Tava mesmo. Tava com a boca branca, tava tremendo. Gente, foi um momento muito tenso, entendeu? Pra mim, ainda mais. Aí, eu cheguei e falei assim, então, ô, minha senhora, minha querida senhora. Porque assim, quando eu quero ser debochado, eu sou muito debochado. E geralmente eu sou muito educado, mas não force a minha falta de educação. É, só a pessoa não ser grossa. Não force a minha falta de educação. Porque, Exatamente. nossa, eu acho que assim, que eu sou muito educado, mas eu sou muito mais sem educação quando forçam comigo a falta de educação. E aí cheguei e falei assim, então, minha senhora, querida, linda, Nossa, eu não lembro disso. amada. Como que eu não lembro disso? Tudo bom, minha linda? Virei pra ela e falei assim, aqui, ó, por menor de 21 anos. E eu torcendo pra ela, na cabeça dela, não fazer as contas. Porque se ela falasse assim, É, porque ela no caso já já tinha. completou 21 anos, vai ali no guichê e complementa a outra metade da minha entrada. E aí ela só viu, assim, eu acho que ela tava muito ocupada e preocupada em ser sem educação com as pessoas. Ela pegou e passou a gente, assim, vrau. Primeiro obstáculo superado, né? Não, mas Até então. só teve esse. Não teve não, amada. Porque aí o que aconteceu? Eu peguei o primeiro ingresso, né, naquela roleta enorme lá. Ah, é pra passar Passei no aí negocinho. já empurrei você pra dentro assim, porque eu falei assim, qualquer coisa ela viu o show. Não, mas você acha que eu ia assistir Aí show sem você? a volta mesmo de hoje você tava falando assim, e você ia, eu Não, ia não pra tem casa como que eu não não, sei eu ia o quê. ficar lá. Né? Aí eu falei assim, porque pelo menos ela fica, mas você já tava lá dentro. E aí na hora de passar o meu ingresso, gente, tinha que ser comigo, né? Tinha que ser comigo. A menina lá, mas já era uma menina toda gracinha e tal, eu lembro muito bem dela. E eu, assim, tremendo, assim, a barriga doendo, a mão fria, eu suando frio, assim, aquela gota de sol lá no rego da bunda. E aí, aquela coisa toda. E aí, eu fui pra tentar passar o primeiro sinalzinho vermelho. Deu aquele bipzinho lá de que não passava. Vai a segunda vez, não passava. Aí a menina pegou o ingresso da minha mão e tentou passar. Ela falou assim, não, calma. Aí, tipo assim, eu querendo falar com ela, não me perde calma. Porque você não sabe o que foi pra eu poder chegar até aqui. E aí, a menina pegou, assim, na terceira ou quarta tentativa, o ingresso, graças a Deus, ao universo, passou. A gente assistiu. Aí foi uma emoção muito grande. Foi uma emoção muito Porque foi grande. o primeiro show, a gente sempre sonhou em ir. E aí, a gente foi... E foi um show muito bom, porque a gente só ficou com pessoas legais, assim, perto da gente. Conhecemos Isabela Menezes, inclusive, também um beijo pra você que hoje mora em Portugal e hoje é modelo. Ah, ela tá muito poderosa, Não é, viu? menina? Nossa, Pois é. quando eu vejo ela assim no meu. Pois é. Mas eu tenho até orgulho de seguir Uma ela. fofocona Ela aqui. me segue. Tipo assim, eu falo, ai, eu conheço ela. Enfim. E aí, a Raíra sempre teve uma coisa naquela música do... É Paradise, né? E Magic. Do Chris fazer a tal da voltinha que ele faz lá naquela passarela e tal, na frente dela. E aí a Raíra foi lá, assim, né? Conseguiu se infiltrar lá, ficou na grade. Na grade do corredor Na grade ainda, da passarela, aham. exatamente. E aí o danado do homem não me faz a voltinha na frente Na minha da menina. cara. Nossa, A foi gota muito o perdigoto lindo. dele caindo nela, Foi. assim, ó. Desse Do jeito. suor dele ainda. Pensa. Mas olha, foi uma raiva, tá? Nessa hora eu realmente, assim, eu repensei em gastar meu réu primário. Não, mas foi maravilhoso. Valeu a pena, tá vendo? Perrengue. Pois é. Adrenalina. Eu já te fiz passar alguma raiva assim também? Acho que não, né? Ah, não sei. Com certeza, mas eu que não tô lembrando Eu sou um agora. anjo. Aquariano, Não, gente. não é. Você tá falando que eu não sou um anjo? Claro que não, mano. Você é doido, você me irrita muito, ainda mais. Nossa, me irrita demais. Gente, confissões aqui, socorro. Tá Claro. vendo como é que é isso? Tem várias confissões. Igual teve uma vez, quando eu tava de TPM, que ele adora me irritar quando eu tô de TPM. Mas é porque... É o auge. Contextualiza ali pra câmera 3 as pessoas. Como é que é a questão da sua TPM? Não, depende. Ela é de fases. Tem vezes que ela vem, eu fico na bad, eu choro muito. E tem outra que eu fico muito nervosa. Qualquer coisa me irrita, eu fico muito brava. Aí percebam que ela vai reclamar de mim, falando que ela fica... Claro! Não é isso. É porque quando a gente tá de TPM, as pessoas não têm que o quê? Te encher o saco. Entendeu? No caso, Luna sempre faz ao contrário. Teve um dia que eu tava querendo passar minha roupa. Você fica rindo, né, um imbecil? Eu lembro disso. Aí,
tava querendo passar minha roupa. Não sei o que aconteceu, que eu fiquei muito nervosa naquele momento. E falei assim, Luan, me dá esse ferro. Eu não, nem sei contar direito, mas eu vou contar do jeito que eu tô lembrando. Luan, me dá esse ferro agora. Aí ele falou assim, peraí que eu vou te dar. E o ferro, ele tinha acabado de passar a roupa e tava quente. Aí ele colocou o ferro. Falei assim, então, ferro. Não foi de propósito. Luan, você colocou o ferro na minha cara. Falei assim, queima minha cara então. E ele só foi aproximando o ferro da minha cara. Aí, emendando, fiquei tão nervosa, que eu comecei a chorar, né? Óbvio. Foi, do nada. E eu lá assim. E você fica rindo, eu não imbecil. consegui parar de rir. E aí eu fiquei lá assim, eu falei, por que você tá chorando? Eu não fiz nada. Foi sim, colocou o ferro quente na minha cara. Não, Raíra, mas você falando, parece que eu encostei o ferro na sua cara. Pois é, eu não... devia ter denunciado. Eu não encostei. Gente, peraí, calma. O YouTube e as plataformas vão censurar a gente aqui nesse momento. Claro que não. Não houve nenhum tipo de agressão dentro desse recinto. Deixa isso claro. Porque você falando aí, parece que eu encostei o ferro na sua cara. Eu não encostei o ferro na sua cara. Não encostou o ferro na minha cara, mas eu achei que encostou. Porque ela achou que ia encostar. Aí eu comecei a chorar. Aí começou a chorar. Eu falei assim, mas eu não tô fazendo nada. Por que você tá chorando? E aí ela, vermelha, com muita raiva, ela, eu não sei! Foi mesmo. Aí eu falei assim, é esse ferro! Tipo, do E nada. eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que isso? Ai, gente. Isso foi um dos rolês que já Entendi. aconteceu de TPM. Agora tem outros. E rolê absurdo, assim, que você ficou chocada comigo. É pra contar mesmo? Pode falar. Ah, a primeira vez que eu não sou Esse eu sei que você vai falar. Qual? Do PowerPoint? Ah, tem esse também. Não, Porque eu você ia falar outro? Do carnaval. Não, esse não. Não? Não. Já minha mãe vai escutar isso, Raíra. Ah, tá. Tá doida? Mas é porque, só um detalhe, é porque quem me levou pras ruas do carnaval foi ele, né? Eu só te não levo pra rolê bacana. É, isso é verdade. Ó, é show de Coldplay, é festival de música, É, isso pra é apresentar verdade. o melhor do carnaval de Belo Horizonte. Aí você ficou assustada com o carnaval. É, Das pessoas. não, querido. Das pessoas. No caso de das você. pessoas. Não. Das pessoas. Minha mãe tá escutando. Ah, tá. Ela vai ver, assim. Com o carnaval das pessoas. A Raíra ficou assustada. Porque, gente, carnaval, me ajuda aí. Não, eu não fiquei assustada com as pessoas. Enfim, você quer falar do Só fiquei PowerPoint? assustada com a santidade do Luan. Que eu falei assim, gente, como uma pessoa vai no carnaval e fica santa desse jeito? Não é? Nada a ver. Mas é, gente, é uma festa religiosa o carnaval, sabia? É, pois é. Olha os meninos rindo aqui. Festa religiosa. Enfim, vamos contar do PowerPoint. Do PowerPoint. Nossa, o auge. Você quer contextualizar primeiro? Antes de falar o que é? Pode. Estava eu fazendo terapia. A gente tem quanto tempo ainda? Eu nem vi. Enfim. Eu tava fazendo terapia. Inclusive, indico para que todas as pessoas façam terapia. Tá, eu acho um absurdo você ter parado, mas tudo bem. a gente, isso aí, em outro momento, eu vou falar sobre essa questão de terapia. Inclusive, Tá. faça terapia. E se você for fazer terapia e tiver alguma questão de interseccionalidade, a gente fala sobre interseccionalidade aqui, provavelmente com o Pablo Moreno, que é um dos campos de pesquisa dele, inclusive. Mas, assim, se você tem alguma questão identitária que te atravessa ou que você se reconhece, procure pessoas que tenham minimamente o mesmo, ou a mesma vivência, ou noções de realidade como a sua, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, quando... É até muito sério, muito grave isso que eu tô falando aqui agora. Porque, assim, existem profissionais e profissionais. Mas se você vai dividir alguma questão que é uma vivência sua, eu, Luan, sinto que é menos difícil para que a outra pessoa consiga entender todas as nuances do problema se ela tiver minimamente noção do que é estar na sua pele. Ou próximo de estar na sua pele. Eu acho que próximo, né? Porque ninguém consegue estar Tá realmente na pele dos... Tanto que eu parei de fazer terapia por causa disso. Eis aqui uma expert no assunto. De quê? Enfim. Sobre essa questão, né? De não ter identificação com quem tá ali. Nossa, eu nunca tive. Porque a sua foi... Nossa Senhora.
Não quero expor. A gente não vai Jamais. a sorte dessa pessoa que a gente vai falar o nome aqui, senão você perde seu registro de psicólogo. Esqueci como é que é o nome. Isadora vive falando comigo. Enfim. E aí tava eu fazendo terapia, e qual que era a pauta desta vez na terapia? Relacionamentos. Que na maioria das vezes né? Não, na maioria das vezes não. Eu tinha várias coisas assim, porque eu sou uma pessoa... Mas foi o auge. Nesse aspecto eu sou organizado. Porque o que eu fiz? Eu fiz uma lista... É lógico, gente. Eu fiz uma lista de assuntos que eu queria debater com ela. Com a fulana de tal. Quase que eu falo o nome dela aqui. Não, tem que organizar a sua cabeça. Porque senão você vai começar a despejar soltar tudo. coisa e fica toda aquela confusão. A pessoa fica toda perdida. Tal dia vamos falar de tal coisa, tal dia vamos falar de tal coisa, tal dia vamos falar de tal coisa. Exatamente. E de relacionamento é isso aqui. Qual que é o negócio? Eu falei, eu preciso encontrar um padrão identificar o padrão de repetição nisso aqui. O ciclo vicioso. O ciclo vicioso. Porque na maioria das vezes, em relacionamento, a gente tem um ciclo vicioso e a gente não percebe o ciclo vicioso. E eu vejo isso, assim, não agora, mas antigamente, ontem, era muito vicioso. Exatamente. Era sempre as mesmas pessoas, os mesmos babacas de sempre. E você tava ali, sofrendo sempre pelas mesmas coisas. Quando ela fala você, não necessariamente eu, tá? Ela quer dizer você no sentido pessoa. Isso. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tem um vídeo no YouTube que eu tava vendo uma vez, que ele é muito famoso também, e em uma das disciplinas na pós de psicologia jurídica, eles abordaram parte disso. Que ele fala que a gente se apaixona pelas pessoas porque a gente identifica nelas no jeito que elas vão fazer a gente sofrer do jeito que a gente gosta. Não concordo. Não, você concorda ou não? Não concordo, porque ele sofreu uma bosta. Ainda mais por causa de outra pessoa que não merece nosso sofrimento. Pois é. Se fosse uma pessoa que merecesse, entendeu? Acho que, geralmente, uma pessoa que merece, ela não faz sofrer, né? Se ela merece você, entendeu? Não. Às vezes a pessoa te chateia por erro. Todo mundo erra, humano, entendeu? Mas vale a pena lutar pelaquela pessoa, mesmo sofrendo, entendeu? Mas tem gente que a gente sofre porque a pessoa é um babaca e você fica assim, não, ele é um babaca, mas eu vou sofrer aqui, porque ele é um babaca. Entendi. Ele, ela, né? Tanto faz. Isso, muito bem. Que aqui esse podcast é inclusivo. Com certeza. Deixa eu contar. Raíra Mari, senhoras e senhores, entendeu? Grande pensadora contemporânea. E aí, o que acontece? Falei com ela, olha, precisamos identificar o ciclo vicioso e o padrão de repetição aqui. Aí agora fala aí o que você achou absurdo. Não é um só eu, né? Temos Mas fala pessoas aí, tá? Que também ficou... Vocês também vão achar um absurdo que o Luan fez. Pra uma psicóloga. Ele tava falando sobre relacionamento, né? Não sei os detalhes, que ele não me conta, nem deve contar. Com a psicóloga. Com a fulana. Não fala o nome dela, porque... Com a psicóloga, vou falar com a psicóloga. Deus. Eu nem lembro, Luan. Pois é. Aí... Bebe uma aguinha. Não, já bebi. Aí ele fez uma organização de todos os caras que ele já ficou. E a organização é como se fosse um trabalho, aquele trabalho que você apresenta em sala de aula em forma de PowerPoint. Gente! Cada slide tinha um cara, a idade, o porquê que rompeu e como conheceu, não foi isso? É porque assim... Não, imagina o tamanho do PowerPoint. Não, que isso? Não, Luan, para. Vamos parar? Não, peraí, calma. Acho que eu tô um pouco arrependida agora de ter deixado ela contar isso. Eu perguntei isso pro dia. Não, peraí. Gente, ela devia me agradecer por conta disso. Não, tá bom. A Isadora, que mas também não é minha tinha amiga, necessidade que também é detalhar. psicóloga, ela fala que ela acha um absurdo eu ter feito isso. Mas, gente, qual que era o outro jeito que eu ia explicar pra ela? Conversando. Não, óbvio que era conversando, mas ela Trocando precisava entender as coisas. O que eu fiz? Eu fiz realmente um PowerPoint Mas com se for alguns contar slides. com o Não era... perfil físico de cada Não, um, ela precisava entender a raiz do problema. era diferente. Se bem que... Né? Ela Era precisava difícil entender a mesmo. raiz do problema. Porque o que acontece? Eu fiz um PowerPoint mesmo e tinham lá alguns slides, não eram muitos, tá? Para de graça, porque as pessoas vão ficar... Que ódio! E aí, Não, conta pra gente. Quantos Raíra, slides que menor era? condição. Hã? Quantos slides que deram? Ah, não lembro, acho que uns 9.
Luan. Gente. Luan. Ah, tá. Pode ser, tipo, Menor os mais condição. importantes. Não. Tinha os mais importantes. Não, assim, é óbvio Que que eu não vou foram colocar lá auge. um negócio de uma balada. Eu vou colocar um Não. negócio assim, os que foram Os que avassalar- mexeram. Os negócios que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo aqui, Que entendeu? Me arrancaram o explica couro aqui. da vida. É, não, Entendi. tipo, não tem cabimento. E tudo ali ter uma... E aí, o que eu fiz? Eu fiz realmente um PowerPoint com alguns slides. Que tinha lá foto, Foto. um breve Dos histórico. caras. Não, É, tipo Luan, assim- menor condição. Gente. Não tem como. Gente, não, você que tá aqui escutando ou assistindo, comenta se você não faria a mesma Em todas, a história de terapia, assim, né? Das pessoas que eu tenho contato e tudo. Luan, nunca ninguém fez isso. Mas eu sou o primeiro, eu sou aquariano. Ah, tá bom. Eu sou à Entendi. frente do meu tempo. Inclusive, vocês psicólogos que estiverem escutando, deveria sugerir que Colocar os isso seus... como dever de É casa. lógico, gente. Sabe por quê? Ela precisava entender a situação. O ciclo Eu chegar- vicioso. Sim. Entendi. E fora isso que ela precisava entender. Tipo assim, ó, é com esse sorriso aqui que eu tô lidando. Entendeu? Aqui, É ó. porque tem umas belezas que É- abrir mão é uma coisa. Você tá entendendo? Eu pesada. falo, ó, aqui, ó, é com esse cabelo aqui que eu tô lidando, com esse olho aqui que eu tô lidando, é com esse olhar aqui, ó. É com essa boca É aqui, com ó. essa boca que eu estou lidando, meu anjo. Entendeu? Ela precisava entender. Porque eu chegar lá e falar assim, então, aí aconteceu isso e aí acabou dessa forma, assim. E aí? Se ela não tem ali a visão. A Isadora tava me falando que pra eles, como psicólogos, assim, para os profissionais de psicólogo, não faz tanta diferença ter uma figura, porque a situação diz muito mais sobre o outro. É E isso aí, que eu tô assim, falando. As É a pessoas acham... situação, o físico é o de menos, entendeu? Pois eu fiz. Pra analisar. E farei de novo, se preciso, um PowerPoint. Então, se você que tá me assistindo, me vendo aqui agora, e a gente já teve um trelelê, faça de tudo para não parar PowerPoint. nessa apresentação, nesse slide, nesse coisa. Tá pegando no boi que eu não tô botando Se aqui. bem que na próxima temporada a gente pode estar fazendo uma Na apresentação. próxima temporada, a apresentação... Não, Não, é vai de férias expor com muita ele. galera. Não é de férias com ex, né? Vai expor, e tem uns casos aí que a gente... É. né? Enfim, eu não acho isso um absurdo. Eu acho que eu prestei um serviço. acho. Inclusive, quase que eu falei o nome dela de novo. Gente, se eu falar o nome dela aqui, tem que colocar uma censura, hein? Tem que colocar uma taxa na minha boca e um pi. Eu acho que eu prestei um serviço pra ela. Inclusive, ela deveria ter pago Ideias. para mim. Uhum. Pelo fato de eu ter feito Apesar de isso. ter sido um absurdo. Não foi que absurdo, porque, Foi gente, sim, não ó. tem. Ó, foto, que é coisa melhor do que essa, assim, ó. Foto, um breve histórico e dados, assim, tipo assim, ó, idade e tal, conheci dessa forma e foi assim, assado. Não, esse aí era o suficiente, né? Não, mas precisava dela entender a raiz do problema. Porque poderia ser, por exemplo, padrão de repetição físico. Não, né, lindo? Você é bem diversificado mesmo. Pois é. Você nunca coloca um padrão, não. É porque aí, sabe qual foi uma conclusão que a gente chegou? A primeira foi de que eu me apaixono por histórias. Não, com certeza, porque o Luan é o tipo assim, se a Olha. pessoa... Ó, pode falar? Você já tá falando? O negócio é o seguinte. Se a pessoa, você que está me ouvindo, e quer ficar com o Luan, é o seguinte. Esteja indo embora do país, não é de cidade. Ou assim, fazer um intercâmbio, Nossa. entendeu? Aí você vai conhecer ele. Ele vai gostar muito. Ou se você passou por uma situação assim, ele vai te acolher de uma forma que você nunca foi acolhido. Mas aí você tá falando sério agora. Isso, exatamente. Entendi. Ele vai ser o seu amigo, o melhor amigo mesmo. Beijando na boca, mas sim. Né? É um Vai traço- levar a sério. E é essas pessoas que o Luan apaixona. Mesmo. E que essas pessoas também apaixonam. Foi o seu celular que Não, fez tá no isso? silencioso, é o seu. Bem feito. E aí, o que acontece? Eu acho que ela deveria ter feito esse pagamento pra mim, porque eu prestei um serviço. E aí foi isso, entendeu? Então, assim, eu não acho que isso foi um absurdo. As pessoas que sabem disso e que têm acesso a essa informação, elas ficam chocadas e horrorizadas. Eu não sei por quê. Por causa disso, porque realmente a gente não faz um PowerPoint Não, gente, tem que fazer. de escola. Inclusive, sugiro para que você, que tá me escutando, que tá me vendo agora, faça sim, para você identificar. Porque o povo fica falando assim, dedo podre, dedo podre. Será que realmente é um dedo que é podre? Acaba caindo em Eu vício não sei se é isso não. É mesmo. tipo igual quando você vai no supermercado e compra fruta, maçã, pera, essas coisas assim.
que por fora ela tá linda, na hora que você abre lá, Tá- sabe aquela coisa aham, esquisita por tá dentro? É, Entendeu? Então, verdade. assim, tem essas coisas aí. Então, às vezes, não necessariamente o dedo que é podre, né? Às vezes, é, ali pode ser também. minha gente, a vida não brinca nesse serviço, não. Mas eu acho que é isso. Você quer me expor mais em alguma coisa? Não, dispor não, jamais. Que é isso? Você não quer que fale de carnaval, Ó, né? não fala de carnaval. Não fala de Não carnaval. vamos falar de carnaval, Não não. fala de carnaval. Mas eu acho que é isso. Ah, a gente podia contar também Hum. os perrengues do Lollapalooza. Ah, mas perrengue de Lola, gente. É um negócio que... Misericórdia. Mas é um perrengue que vale muito a pena, gente, porque, nossa... Você quer contar da, é um da rolê tempestade muito de bom. raios? É do ping. Começa aí contando desse aí da tempestade de raios. Ah, verdade. Foi quando? Ano passado ou retrasado? 2019, antes do mundo acabar. Ah, verdade. Que a gente foi pro Lollapalooza. Aí, Era o primeiro Lollapalooza Lollapalooza da Raíra. Meu primeiro Lollapalooza. E assim, eu Lollapalooza tava da morrendo Raíra. de medo de eu odiar, porque é um rolê grande, né? São 3 dias. E assim, é um batente. Acorda cedo e sai à Lollapalooza, noite. Patrocina a gente. Podia mesmo, viu? Nossa, Deus, que é um perrengue danado. Patrocina a gente. Aí a gente sempre acorda bem cedo pra chegar lá, abrir os portões pra pegar as... Como é que chama os negócios? Brindes, essas Brinde, isso, essas isso é, coisas. é um padrão meu. Eu ensino pra todo mundo que vai em festival comigo. E vale super a Chega pena. cedo, gente. Não vale, você vai pagar um negócio que, né? E vale a pena demais. Pra Todos poder os chegar lá eventos- tarde. tudo. Não, vai cedo. Todas as ações lá é muito bom. São muito boas. Hum. E a gente chegou, né? Aquela coisa maravilhosa e tudo, né? Chegou, né? Tem que pegar metrô, tem que, né? Fazer uma trilha. No caminho tem um tanto de policiais, é muito seguro. E a gente entrou e tudo. Aí deu 1 hora depois. E nesse dia, era a atração principal que eu tava esperando, que era do Post Malone. Não, era o Troye Sivan. Post Malone foi no sábado. Malone, Luan. Foi? Foi, agora Luan. eu não lembro. Que eu tava esperando pra de noite. Não, Troy eu tinha assistido. Normal. Tava com solzão, fiquei até vermelha aqui. Lembra? Você não lembra? E É à porque noite, os dias pra mim, e então... no sábado, que foi a tempestade. Que eu tava com aquela roupa com short. Não, é só eu lembrar vou ter das... que pesquisar aqui. Luan, eu lembro direitinho. Porque era o Peraí. show do Post Malone e eu tava assim, desesperada. Eu tenho que assistir o show do Post Malone. Vai contando aqui, tô Aí- pesquisando aqui. Pois é. Aí, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quanto tempo que foi. A gente teve que entrar pra Onyx, não foi? Pro stand da Não, Onyx. esse aí foi esse ano. Ai, gente, socorro. Qual Viu stand que a que gente você tá- entrou? A gente, na verdade, não entrou em nenhum stand. A gente ficou embaixo Ah, do... é verdade. é. A gente ficou debaixo de um negócio de ferro. Mas você contextualizou pras pessoas o que começou a acontecer? Eu não sou de contextualizar, né? Eu só jogo. mesmo. Começou uma chuva que a Defesa Civil mandou mensagem pra todo mundo falando que... Tinha que parar o evento. Não, o que tinha que parar o evento falou lá, mas a Defesa Civil mandou mensagem no celular falando que uma tempestade de raios de não sei o quê tava por São Paulo e tal, e que eram para as pessoas se protegerem e se abrigarem em lugares seguros. E aí começou isso. E nisso o Lollapalooza parou, o que praticamente se tornou corriqueiro, né? Porque toda edição agora tem que parar o evento porque tem uma Sempre tempestade. tem chuva. Aí quando de começa, raios. a gente só esperar. É. Que vai passar. Aí o que aconteceu? Começou um negócio, assim, que pararam tudo. E começou uma chuva. Não, uma chuva. Aí agora pode continuar, que- porque foi um negócio assim. Não foi simplesmente, parou o evento porque caiu uma chuvinha. garoa. Não, tava chovendo muito, Foi um negócio que a gente muito. ficou com medo. E a gente, graças a Deus, a gente levou uma capa de chuva. Então ela protegia bastante. Aí começou até a cair as gotinhas nos nossa- cílios. A nossa referência agora por chuva é tipo assim, É. tá goteirando no cílio. Porque se estiver pingando assim, ó, goteirando no goteirando no cílio, cílio. aí realmente é uma chuva É mesmo. uma chuva. E tava desse jeito, porque começou a goteirar. Ah. Aí Lua falou assim, Raíra tá com você, porque como é a sua primeira experiência... É, porque eu já Se tinha você quiser ir vivido embora, a outras. gente vai embora. Se você quiser ficar, a gente fica. Eu falei assim, eu lá, só humilde assim, e a chuva, a torozão caindo. Eu falei assim, não, a gente vai ficar aqui. Nós vamos esperar, porque eu quero ver Post Malone. Eu lá na fé que eu ia ver Post Malone. Aqui, ó, como eu já imaginava, eu estou certo. A chuva aconteceu no sábado. E eu falei Porque- sábado. Eu falei foi sábado, Porque Luan, na sexta-feira... foi o Troy.
No sábado foi Post Malone, que era a última atração principal. Tá. Eu tinha entendido que você tinha falado que era na sexta-feira. Não, sexta-feira foi outro. É porque depois do Post Malone teve Odessa, que foi assim. Gente, conheçam Odessa. Gente, sério. Nossa. Mas aí, vai falar da chuva, porque a gente já tá atravessando um negócio aqui. Verdade. Aí eu falei assim, não, a gente vai ficar aqui. E o Toró descendo, aí eu falei assim, não, a gente vai ficar aqui porque eu quero assistir Post Malone. Luan falou assim, Raíra, desiste. Post Malone deve ter ido embora já. Eu falei assim, não, ele não veio pro Brasil à toa. É, porque na verdade, antes do Post Malone ia ter, acho que Silva, né? Um negocinho já tinha sido não sei, cancelado. meu foco era Post. Aí foi... Foi o show do Silva foi cancelado. E aí, depois do show... inclusive, o show do Lenny Kravitz tinha começado, tipo, com menos da metade do tempo do que de fato ia acontecer. Era verdade. E o Silva já tinha sido cancelado. Tadinho, foi né? mandado... Na verdade, eu acho que... não vou falar isso aqui, não. Silva, um beijo pra você. Porque... Tipo, depois jogou ele pra 2020 o que aconteceu? O quê? O mundo acabou. Aí ele só foi cantar no desse ano. Verdade. Sempre acontecia alguma coisa pra ele não tocar. Verdade. Mas assim, graças a Deus, a chuva foi amenizando. Não, aí você esqueceu de falar da nossa preocupação de informar minha mãe que a gente tava bem, né? É porque minha mãe fica muito preocupada. E porque na né? cabeça da minha mãe é tipo assim, a gente jogando a gente pro alto, a gente perdendo porque roupa, já tava negócio. já indo pro jornal. Já tava sendo né? noticiado, tipo, Lollapalooza para o evento por conta de chuva e tal. Tempestade. Não é nem... Eles nem falaram assim, chuva. Era tempestade. Era tempestade. Então tava muito pesada a chuva mesmo. E lá tem muitas armações de ferro. Então o raio era mais propício pra atingir. E a gente ficava ali debaixo mesmo. Aí eu falei assim, Luan, se a gente morrer aqui, a gente vai morrer dentro do Lollapalooza. Olha que lindo. Óbito de jovens mortos dentro do Lollapalooza. Meu Deus, que horror. A gente ia morrer feliz. A gente ia morrer feliz mesmo. O problema é quem fica, né? Exatamente. Nossa, que coisa péssima pra se dizer, meu Deus. Bem pesado, mas eu achei. É uma informação. Pois é. Pô. Enfim. E aí agora o parâmetro de comparação é isso, né? Se a chuva tá goteirando no cílio. Isso. Aí tá chovendo aí muito. É uma mesmo. chuva significativa. Agora, se deu aquela coisa assim que molhou igual aquela que caiu no Sensacional aqui em Belo Horizonte. Que a gente tava com aquela... Com a choveu. Choveu. Goteirou meus cílios. Que pegou a minha roupa toda e eu tive que vestir a capa de chuva e não pude tirar mais. Goteirou meus cílios. E eu tava estreando o look. Foi o último evento antes do mundo acabar. Foi mesmo, ainda bem que eu fui. E, enfim. E aí é isso, assim. Enfim, nada. Aí a gente foi... O show aconteceu, tem que concluir, né? Então conclui. O show aconteceu. O show foi maravilhoso, muita emoção. Detalhe que o Luan achou que ia ser uma bosta. Achei. 2 shows que eu achei que iam ser horríveis. O do Post Malone e o da... Aquela menina. Hello, motherfucker. É da Miley. Miley Cyrus. Gente. Isso, eu vou pagar minha língua pro resto da vida. Ele achou que ia ser ruim. Eu falei assim, Luan, cola comigo. Fica aqui pertinho e espera o Post Malone chegar. Meu filho, amor, até chorou. Chorei mesmo, chorei muito. Nossa, foi que maravilhoso. Chorei de verdade. Muito bom. E assim, ele marca presença mesmo, cara. porque ele tá lá sozinho no palco. Menina, né? E dá ele. conta do recado, como é que pode? Fica quebrando as coisas, muito bom. É esse show e aquele do que ele sobe. 21 Pilots. Nossa, show maravilhoso também. É um show também que... Nossa, aquele ele Mas é eu muito tinha visto emoção. a primeira vez lá em 2016. A primeira vez que eu vi eles. Eu roubei ou 2017, eu não lembro. O show deles também é um negócio... Muito bom. Mas o negócio do Post Malone, assim, é que eu achei que ele ia ser um super escrotão. Ele é um fofinho. O povo viu isso no Rock in Rio, né? Na última edição do Rock in Rio que aconteceu. Ele é um ursinho, assim. E aí você fala, cara, porque como é que pode? O físico dele é tipo assim, nossa, muito grossão. Aí você vê como é que aquele negócio da gente fazer julgamento, né? De Exatamente, estereótipos não pode das julgar pessoas. as Não pessoas. pode. E eu achei que ele ia ser um cara super escroto, que ele ia ser, assim, nojento e tal. E ele foi um fofo, super acolheu a plateia. Foi super lindo. E ele sozinho, ele entrega. Maravilhoso. Eu acho, inclusive, que ele deveria abrir um negócio de delivery, porque ele entrega muito. Tudo. É uma piada péssima, mas é. Nossa, muito ruim. Desculpa, mas foi muito ruim. E aí, o outro show foi na edição desse ano, que foi da Miley Cyrus também, que eu achava... outro também, que eu falei, Luan, a gente vai assistir da Miley. Aí eu falei assim, tá bom, Raíra. Tipo...
Mas eu acho que o da Miley, eu fui pego de surpresa, tal qual você foi pega de surpresa com Mas o show eu do já- Odessa. Porque Ah, o tá, show do Odessa entendi. aconteceu depois do Post Malone. Eu falei já assim, queria ir embora, Raíra, porque senão não. o metrô ia ficar muito cheio. Falei assim, Raíra, vamos correr que esse show aqui eu quero ver do início. Pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão nos escutando. Inclusive, eu devo falar uma coisa que eu sempre quis dizer. Você já deu seu like aqui nesse vídeo? Sangra o dedo aqui nesse negócio, mas sangra o dedo em números ímpares, assim. Se você quiser apertar muitas vezes, aperta 3, 5, 7, 9, porque aí o like fica positivo lá. Se inscreve aqui no canal, aperta no Nossa, seguir nos canais da plataforma de streaming. E manda também pro coleguinha, pra amiguinha, pro amiguinho, pra amiguinho e pra todo mundo que você achar que deve, que vai gostar. Que hoje tá sendo essa bagaceira, mas não vai ser sempre assim não, tá? Em breve... Vai ser coisa séria. Isso aqui é só porque Não eu tô necessariamente aqui séria, mesmo. porque vai ser sempre... Eu vou sempre conversar desse jeito, igual eu converso com todas as pessoas. Mas assim, vão ter temas relevantes. Por exemplo, no dia que chegar aqui alguém pra poder falar sobre a tese de doutorado que fez, eu vou cortar e falar assim, menino, define Beyoncé em uma palavra. Eu vou soltar um negócio assim, entendeu? No Entendi. meio da conversa, entendeu? Assim, você prefere... Você acha que a virilha é o sovaco da perna? Você acha, inclusive, é uma pergunta que eu tô te fazendo. Você acha que a virilha é o sovaco da perna? Não faça essa cara não pra responder sério, porque eu faço essa pergunta nas lives da Absurda. Tem duas, Um então. beijo, Ed, um beijo, Guilherme Baiara. 2 sovacos. De um lado. Você acha que é? Eu acho que é. Não acho, porque Eu acho. o seu que é. fede. Não, porque eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito higiênica. Então, o sovaco fede às vezes. Enfim. E aí, o outro show, voltando lá, entendeu? Vai acontecer esses cortes assim, amada. De pessoas assim, só hoje tá essa bagaceira. Nossa, Luan, E aí? que pergunta. Não faça isso, não. Tá? Vou fazer. Não faça pergunta Lógico que eu pra vou fazer. ninguém, não. Eu faço nas lives da Absurda, tá doida? Que eu não vou fazer aqui no meu programa, no meu podcast. Então tá bom, vai. O povo me conhece. E quem não conhece, tá conhecendo agora. Prazer. Luan Romanoff. Depois eu conto o porquê do Romanoff aqui também nesse negócio. Aí, o show da Miley, voltando, eu achei que ia ser um show muito ruim. Eu tava falando do Odessa, na verdade. É a confusão que eu tô fazendo aqui. A pessoa que tá escutando agora... É porque você fez uma pergunta Estou muito... É porque eu achei que você ia responder assim, né? Você Produtivo. perdeu um timing do negócio. Claro, né, Luan? Quem pergunta isso do nada? Uai, eu. E aí, o que acontece? Odessa, você que tá assistindo, que já deu seu like aqui, se não deu ainda, eu espero que você dê, que se inscreveu, eu espero que você tenha feito isso. E aí, você que tá Com assistindo e você que tá certeza ele vai dar um ouvindo, like. é o seguinte, Odessa, Odessa. Odessa. Pesquise, veja um show, ouça a música, é música eletrônica. Mas assim, é um show que mudou as nossas vidas. E quando eu falo as nossas vidas, porque a Raíra chegou lá também incrédula, assim, tipo, ai, que saco, não tá me trazendo pra isso aqui agora. E ela foi encostou... porque a minha preocupação era o metrô ficar cheio. Ai, garota. Era, não, tipo, me eu falei assim, gente, ia ficar até o economiza, final. entendeu? Ah, não, é isso aí. Quem vai... E outra coisa também, eu acho que depois da questão da pandemia, as pessoas ficaram meio que desacostumadas a irem pra eventos. Porque todo mundo ficou acostumado a ficar no conforto de casa e tal, aí o povo agora tem medo do perrengue. Então, assim... Ah, não acho não. Ah, eu acho porque, por exemplo, dos festivais que aconteceram aqui em Belo Horizonte, com exceção de um, que eu não vou falar o nome, porque eu também quero convidar a produção pra vir aqui pra poder falar. E aí, se eu falar, vou falar com eles, eu vou falar assim, a edição daquele ano que foi assim, assim, assado, como é que vocês arrumaram? E aí, o pessoal reclama, tipo assim, porque tava muito frio, porque tava com muito sol, porque tava calor. Gente, Ué. assim, vocês estão saindo de casa pra ir pra um lugar aberto com muitas pessoas. Vai ter fila, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter frio, vai ter calor, vai ter gente legal, vai ter gente chata, vai ter gente emocionada, vai ter gente frígida. Então, assim, sai de casa já preparado pra saber que você vai lidar com imprevistos e com o diferente, tá? É isso. E aí, o que acontece? O show do Odessa foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito do jeito que eu maravilhoso. começou. Eu fiquei E aí a Raíra parada. encostou lá em frente àquela... É House Tech que chama aquilo? Quando tá no evento assim e tem aquela mesa de som. Acho que é House Tech que chama. Não sei. Naquele lugar lá que fica a mesa de som e tal. E aí, do jeito que ela tava... Ela ficou assim, do Eu início fiquei. até o final do show, assim, de tão Menor estática, condição. extasiada que ela ficou. Gente, sério, foi o melhor show que eu já assisti. Olha que eu assisti muito suave. Ele tá nos top 5 das minhas experiências musicais mesmo. Nossa, Nossa, sério. aquilo ali é um negócio que te É fora transcende, assim. Chega a ser de- espiritual. Uhum. É um negócio que é pesado. Entra na sua assim, alma. Pesado bom. E aí, o outro foi o da Miley Cyrus, né? A gente já falou do Post Malone e o show, assim, de surpresas que estamos falando aqui nesse momento. Foi o da
Miley Cyrus, porque eu achei que ela ia ser super blasé. Eu achei que ela ia chegar lá, assim, falar hello, motherfuckers. Ia acabar o show e isso ia ser a única interação dela com o público. Porque eu já sei do talento dela, né? Na questão vocal e tal. Ela canta muito bem. Mas eu vou te contar. Maravilhosa. Meu Deus do céu. Foi que desse menina... ano, né? Foi desse ano. Foi desse ano. Que menina maravilhosa. Nossa, eu não esperava aquela Ela entrega é dela também. perfeita. É outra também que poderia fazer o quê? Um delivery, porque ela entrega tudo. Muito ruim essa. Sem prometer. Sem prometer nada. Enfim. É isso. Eu vou finalizar esse primeiro episódio aqui. Eu tô muito feliz disso estar acontecendo aqui nesse momento, desse jeito. E não vai ser sempre essa bagaceira aqui. Ou também pode ser que seja também, entendeu? Ah, uai. É isso. Se você gostou, indica, manda pro coleguinha. As pessoas que me conhecem sabem do rolê que foi pra poder estar aqui, pra poder chegar dentro desse projeto, das coisas acontecerem dessa maneira. Eu tô realmente muito feliz, assim. Muito emocionado também. Eu tô segurando aqui pra não chorar, porque eu fico parecendo um velho comendo maçã, né? E aí, Velho comendo maçã. sem etarismos aqui nesse programa. É. Mas, assim, e eu tô muito feliz, realmente, que isso esteja, né, de fato, agora saindo do papel. Porque pra isso aqui dar certo, é resultado de toda uma equação de muita coisa que deu errado. De muita coisa que verdade. não funcionou. Mas as coisas, a vida é essa, né? Pois Nunca é. dá certo de cara. Eu, assim. inclusive, nem sei se isso aqui vai dar certo. Eu sei Vai que- sim, já tá dando. Não, sim, mas é porque assim, né? Tem que ter fé. Mas eu acho que uma das coisas que, de tanta coisa que foi dando errado, que foi acontecendo tanta merda, eu acho que eu meio que perdi, assim, essa coisa de criar uma expectativa em relação às Entendi. coisas, sabe? Tipo assim, é isso aqui que eu tô entregando nesse momento, vai ser desse jeito e seja o que... Mas é o que eu te falo, tem que estar sempre acreditando, mesmo dando errado. Então eu acho que isso é, mais uma vez, assim, esse podcast é uma tentativa de acreditar. Uhum, com Entendeu? certeza. Mesmo assim. E que é o que me emociona, e eu tenho certeza também de que as pessoas, né, que toparam participar dessa primeira temporada são pessoas que, direta ou indiretamente, além de acreditar no projeto, elas acreditam em mim. E isso faz toda a diferença pra mim, assim, no sentido de me sentir acolhido mesmo, sabe? Tipo, não, bora lá e tal. Exatamente. E eu torço, assim, que tanto para os episódios que são entrevistas e os episódios que são solos, possa comunicar de verdade com as pessoas, sabe? Assim, se servir de 5 minutos para as pessoas darem uma gargalhada, de rir, fazer... E você já tem essa facilidade, né, de interagir com as pessoas e ser amado pelas pessoas. Isso já ajuda muito. Quem tem ser o amado lá Luan... contra... Sério, quem tem o Luan do lado tem um amigo, assim... Não tô falando porque ele é meu irmão, não. Eu tenho o privilégio de ser irmã dele, mas, assim, de ter ele como amigo é uma dádiva, sério. Porque amigo pra mim tem que estar ali do lado, tem que estar, né, tá dando a mão mesmo nos momentos mais difíceis, assim, e os bons também. E ele é uma pessoa que... Não faço. Não, mas ele é uma pessoa que você pode contar sempre. Não me Ser faz amado chorar, por ele que é ódio. um privilégio muito grande. Agora eu não posso nem limpar aqui o olho, senão eu vou ficar bem horrendo aqui. Mas, enfim, eu acho que assim, se servir pra fazer, sabe, assim, as pessoas irem um pouco, entendeu? Eu, tipo assim, nossa, eu aprendi isso no podcast do Luan, sabe, no menor condição. Por isso que eu falo que não tem a menor condição das pessoas deixarem de ouvir ou de assistir ou de... Já tá dando certo, né? Pois é. E é isso, e assim, como a MC Tá disse lá naquele show, que foi um negócio que me tocou muito, que a gente se olhou na hora que ela disse isso, na hora que a gente menos espera, a gente tá pisando no caminho que a gente tem que andar. Exatamente. E isso me tocou muito forte. Eu lembro que na hora a gente se olhou assim pra mim, tipo assim, essa foi pra você. E eu realmente espero que esse seja um novo caminho, assim, sabe? Que eu esteja trilhando, porque, enfim, chegar até aqui não É verdade. foi fácil, não. Foi não. E eu quero agradecer de ter vindo, Eu que quero de ter sido a agradecer. primeira. A primeira, first and only, the A one and primeira. only. Eu sou tímida pra eu estar aqui, né? E nem foi tímida, foi super... Eu sou muito tímida. Tudo que é, assim, de me filmar, alguma coisa assim, eu não gosto. É tímida aqui, porque lá em casa eu que sei. Exatamente. Mas, tipo assim, é raridade eu ficar... Louquíssima. Enfim, não precisa falar, né? já houve exposições. Exatamente. Mas eu quero agradecer. Eu que fiz questão mesmo, passei por cima da minha timidez
Tá Isso é aqui. difícil. É bem difícil. Isso é uma vitória na guerra. De estar aqui. E agora só alegria, vai ser sucesso. Tomara, tenho certeza. assim espero. Tem muito mais conteúdos aí que vão acontecer. É isso. Mais uma vez, por favor, se inscreve no canal. Curte. Segue aqui nesse streaming. Avalia com 5 estrelas. Encaminha pras coleguinhas, pros coleguinhos, pras coleguinhas. Chama todo mundo, porque o que tem nesse podcast vai ser conteúdo e conteúdo diversificado. Vai ser ótimo. E tem uma fofoquinha também. Ai, fofoca é bom. Boas. Fofoca é bom. Diga-se de passagem. Então, esse foi o Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir e seguir e comentar e compartilhar. Um beijo e te aguardo na próxima semana. É isso aí. Beijos. Beijo.